E seja bem-vindo ao Dino Arquivo. Eu sou o Tony e o vídeo de hoje meio que vai ser um repaint e um review junto, né? Vai ser mais tipo consertando os erros da Mattel. Esse vídeo eu tô devendo pra vocês faz tempo, né? Eu já tinha lançado o do Baryonyx Grimm e faltava o Limbo e o Chaos, né? O Caos. E hoje eu trago pra vocês eles e não trago eles pela metade, eu vou trazer eles inteiro. Então, bora pro vídeo. O Grimm vocês já conhecem, ele foi o segundo review aqui do canal e pra mim o Grimm é o mais completo de todos. Ele tem a pintura quase no corpo inteiro, né? Até parte da cauda também. E ele veio já todo montado nessa embalagem aberta, né? Que é uma embalagem um pouco mais antiga da Mattel. E o único defeito que ele tinha foi não ter vindo com as garras pintadas. Porém, eu mesmo pintei as garras do meu, como vocês podem ver no vídeo de revisão que vai aparecer aí nos cards para vocês. Mas de resto, ele é o mais completo de todos. O segundo deles que eu comprei foi o Limbo. O Limbo já veio nessa caixa nova que esconde parte do brinquedo. Eu não entendi o que aconteceu com o Limbo, porque nas fotos que apareceram de divulgação, ele possuía dois tons de marrom diferente, um tom de marrom mais avermelhado e um tom de marrom escuro, que é esse mesmo que está na figura. No entanto, o produto que saiu no mercado tem um verde muito diferente na parte de trás, que inclusive não avança até a cauda, como é o caso do Grimm, e esse verde é muito estranho, não apareceu antes e aí decidiram colocar no produto e acabou ficando meio mal acabado, assim, na minha opinião. Como eu falei, ele vem nessa embalagem nova e essa embalagem nova também ajuda a esconder parte do produto, né? Porque a cauda dele vem desmontada ali dentro. E ele tem 3 tipos de rugidos diferentes que são acionados por esse botão que ele tem nas costas. Esse botão horroroso, né? É uma abertura gigantesca. Além dessa coloração marrom estranha, o Limbo ainda veio sem as garras da mão e as do pé sem pintar. Então eles já começaram a retroceder a pintura a partir daí. Só que ao que parece, depois do Limbo, parece que a Mattel meio que desistiu dessa coleção de Baryonyx, porque o Chaos, que foi o mais difícil de eu conseguir, eu não encontrei ele aqui em Portugal em lugar nenhum, eu tive que importar ele da Inglaterra. Além de passar esse trabalho para conseguir, ele ainda dos 3 é o mais mal acabado. Eu me lembro que na imagem que vazou do produto, ele tinha pintura na parte da perna e na parte da cauda, e até mais ou menos a base da cauda ali onde começa, mas o produto que foi entregue está completamente diferente, a pintura. Ela vai até mais ou menos no meio das costas, logo a seguir ao botão que aciona o rugido. O Caos é inclusive inferior ao Baryonyx de Fallen Kingdom, que vinha com o corpo inteiro pintado, inclusive até a base da cauda. E também as garras, né? E possuía mecanismos e sons também. Inclusive, o Grimm possui os mesmos sons que esse Baryonyx de Fallen Kingdom. Os outros 2 Baryonyx já possuem um novo rugido, que é o mesmo da série do acampamento Cretáceo. Eu realmente não sei o que aconteceu, mas além da quantidade pobre de pintura, ele vem inclusive sem as garras do pé pintada, que é o básico, né? E as da mão também. Como eu tenho uma veia artística, eu decidi deixar os Baryonyx exatamente como eles são em acampamento Cretáceo. Eu usei a arte conceitual Jurassic World Evolution. Então, com a ajuda da ferramenta mais preciosa dos designers chamada Photoshop, eu manipulei as imagens e tentei deixar elas o mais próximo do design da série. E usando essas imagens de referência, eu decidi começar a repintar minhas figuras. O primeiro deles vai ser o Grimm. E o que eu decidi fazer no Grimm basicamente foi repintar essa parte de cima toda, porque ele tem 3 sequências de verde diferente que me deixam angustiado de olhar. Ele tem um verde na cabeça, tem um verde no pescoço e tem um verde nas costas que são totalmente antagônicos. Então o que eu fiz foi decidir o verde da cabeça como a cor principal e fazer a minha mistura de cores para chegar nesse tom.
E para fazer essa mistura eu usei verde folha, né, ou verde bandeira, aquele verde mais vivo. Usei um pouco de vermelho queimado, que também é conhecido como castanho claro, e usei o marrom, né, aquele marrom escuro, e fui misturando um pouquinho de cada coisa. Você pode perceber aí no vídeo a quantidade que eu estou usando para cada tinta, né, para chegar naquela cor, naquele verde musgo, que é a cor da cabeça do Grimm. Depois de mexer bem a tinta, eu cheguei no tom que eu queria e eu comecei a pintura. Adicionei um pouquinho de água na tinta para ela ficar um pouco mais macia e não ficar tão riscada, né, com as marcas do pincel. E comecei, na parte das costas, eu fiz uma pintura mais grossa com o pincel, né, e fui deixando as bordas para depois vir com um pincel mais fino e cobrindo, né, essas áreas menores, seguindo todo o desenho que já estava antes, né, toda a pintura que tinha antes. Eu só fui cobrindo ela com o verde que eu fiz. E se você observar, eu acertei realmente muito bem no tom. Esse é um dos meus talentos naturais. Eu acho que eu era algum tipo de Van Gogh na outra vida. Com um pincel de ponta mais fino eu fui trabalhando esses detalhes ao redor da parte off-white, né, dessa parte com os detalhes em bege, para deixar tudo bem orgânico e bem bacana. Essas formas, elas são um padrão assim meio diferente, né, meio rabiscado, então não precisa ter muito medo na hora de pintar, porque eles são feitos para serem assim irregulares e meio tortos. Apesar de Grimm já ter pintura na cauda, ela é uma pintura que ia até mais ou menos o meio, não ia até o final da cauda. Então eu dei uma alongada nela, né, enquanto cobria a outra parte que já estava pintada de verde. Eu fui alongando o restante dela, né, sempre fazendo aquele padrão meio rabiscado, meio torto, para dar um ar mais orgânico, né, na pintura. Depois que eu terminei a pintura, eu coloquei ele na minha janela para secar, torcendo para nenhuma gaivota roubar ele ou algum pombo fazer cocô em cima. Enquanto o Grimm secava, eu decidi fazer a mistura do off-white para fazer aqueles detalhes da lateral. Para isso eu fiz 3 pontinhos brancos e um amarelo. E misturei tudo para gerar aquela cor meio marfim, né, mais clara, para fazer aquele detalhe da lateral dele. Então eu agarrei um pincel fino e comecei a fazer esse desenho da lateral. Na parte da barriga eu segui o desenho que já estava ali, né, aquele rabiscado, mais aquele padrão mais rasgado que já estava ali desenhado. E depois eu só fui dando continuidade, né, nesse mesmo estilo de desenho ao redor da perna e ao longo da cauda. Quando eu achava que o padrão não estava muito legal, eu voltava com a tinta verde e ia cobrindo um pouco as partes que eu achei que ficou muito grossa ou que o desenho não ficou com um formato muito legal, muito orgânico. A tinta off-white ela é um pouco danada, então às vezes é preciso dar mais de uma mão por cima. Você vai pintar, ela vai ficar meio clara, assim meio riscada, depois você volta com o pincel e vai retocando por cima para ela ficar mais intensa e mais vibrante. E assim ficou o Grimm, bem similar à arte que a gente tinha proposto para ele. E agora vamos para o próximo. Nossa próxima vítima é o Limbo. Para a pintura dele eu usei tinta marrom, aquela marrom escura, a mesma que eu já tinha usado para a mistura do Grimm, só que ela era muito escura, então eu decidi adicionar um pouco de branco para ver como é que essa mistura ia ficar. Mas eu ainda não estava satisfeito porque não parecia ser o tom do Limbo. Então eu decidi pegar a minha cor terracota, né, aquele vermelho queimado que eu já mostrei para vocês, e misturar um pouquinho dele no meio desse marrom para ver o que acontecia.
E aí, bingo, chegamos na cor exata do limbo. E aí repetimos o procedimento, um pouquinho de água para deixar a tinta um pouco mais macia e só seguir o padrão que já estava desenhado ali naquela parte verde estranha e preenchendo ele com marrom. Que eu ainda acho que no desenho era vinho, mas tudo bem. Eu pintei inclusive a área do botão de som, pois já que ela fica dentro dessa zona marrom, não faz sentido ela ter desenho verde por dentro, né? Conforme eu vou pintando, você já vai vendo que ele vai ganhando um outro aspecto. Parece que o animal tá ganhando mais vida, né? Tá ficando mais igual ao que a gente vê na série. Na minha opinião, o limbo é o que tem a coloração mais simples. E eu acho engraçado que a Mattel pintou as costas dele de marrom, mas com o mesmo marrom não pintou as garras. Não fez sentido nenhum pra mim. Algumas pessoas falam que é por causa do mecanismo de som, encarece o produto se colocar mais tinta, mas o Grimm possuía tudo isso, possuía articulação no pescoço e na cauda que fazia aquele movimento e ainda assim ele tinha as garras pintadas. E ele custou o mesmo preço que esses Baryonyx me custaram, então pra mim não faz sentido nenhum. Depois que eu concluí a pintura, foi a vez do limbo ir para a janela tomar um pouco de ar. Assim que ele secou, eu usei aquela mesma mistura de tinta marfim para fazer aquela faixa lateral que continua nas bordas do marrom, assim como na concept art, e usei um pincel fino e fui reproduzindo basicamente o que eu fiz no Grimm. A técnica de fazer esses detalhes ela é bem básica, você às vezes aperta um pouquinho o pincel, às vezes levanta ele de leve e aí você vai tendo essa linha que não é conforme, ela é uma linha que não é tênue, então ela vai ficar um pouco mais grossa, às vezes um pouco mais fina e isso vai dar uma cara mais orgânica. Lembrando que às vezes você vai ter que voltar para trás e retocar algumas partes, porque as cores claras em cima das cores escuras elas não funcionam muito bem, então você tem que sempre dar uma segunda demão. E agora chegou a hora de fazer a manicure do limbo, porque já que ele não veio com nenhuma das garras pintadas, eu tive que pintar todas elas. E para pintar eu usei a minha tinta marrom escuro, aquela mesma que eu já tinha usado, só que eu não misturei nada, eu usei ela assim mesmo bem escura, porque quando ela seca ela vai ficar no tom exato que é o das garras. Um Baryonyx com sua garra pesada pintada não quer guerra com ninguém. E foi assim que o nosso querido limbo ficou. Agora bora pro próximo. O caos realmente vai ser um caos alcançar essa cor dele, né? Ele é o que tem a pintura mais pobre de todos, então eu vou precisar de bastante coloração para tapar esse furo enorme que a Mattel deixou para trás. Para tentar fazer a coloração do caos, eu comecei usando aquela mesma tinta cinza que a gente preparou lá atrás quando a gente fez a pintura do Ornitholestes. Ela ainda sobrou um pouco e eu guardei comigo, né? Sempre bom guardar tinta. E eu misturei junto com um pouco de azul royal, o mesmo tom de azul que eu tô usando essa blusa da abertura do vídeo. E misturando os dois eu cheguei na cor errada. Esse não era o tom que eu precisava, ficou um pouco mais claro, ficou uma cor mais viva e eu preciso de uma cor mais escura, mais apagada. Então eu pensei comigo mesmo, o que eu poderia fazer para chegar nesse tom? Vou tentar escurecer.
Peguei um pouquinho, bem pouco mesmo de preto, porque o preto é uma cor que domina muito, e misturei na minha tinta. E aí, voa lá, cheguei na cor que eu precisava. Eu disse pra vocês que esse era o meu talento natural. Adicionei um pouquinho de água e mão na massa. O Caos é o único que tem a pintura dele um pouco diferente dos outros. Ele não tem como se fosse uma faixa lateral. A pintura dele é mais rabiscada, mais pontiaguda, os detalhes. E eu fui seguindo mais ou menos essa ideia, utilizando o pincel, né, fazendo como se fossem alguns rasgos, né, alguns detalhes mais pontudos, apontando para baixo. Na parte da pata, como ele não tinha nenhum tipo de desenho, nenhum padrão desenhado para mim pintar por cima, eu tive que arriscar na sorte. E eu simplesmente fui batendo com o pincel, formando alguns desenhos rabiscados, um padrão meio torto, assim, meio... E depois eu fui simplesmente juntando esses padrões, né, uns com os outros, meio que tentando imitar o desenho dos dois anteriores, né? E seguindo um pouco a concept art que eu tinha também. Já vai dando um pouco mais de ânimo, né? Quando você vê a figura ficando mais pintada, né? Com mais coloração, não fica tão pobre e tão apagada como ela era. Para pintar os detalhes mais claros que ele tem na lateral, diferentemente do Limbo e do Green, a cor daqueles detalhes não é off-white, ela é um branco assim acinzentado, é quase como se fosse uma cor gelo, né, que a gente diz que é aquele azulzinho acinzentado com branco assim bem claro. E para isso eu usei tinta branca, né, uma boa quantidade, com um pouquinho, só um pouquinho mesmo daquela tinta azul que eu tinha preparado para pintar as costas dele, né? E aí eu já acertei de primeira na coloração. E aí com um pincel mais fino eu fui rabiscando esses detalhes. No começo não ficou muito bom do jeito que eu queria, então eu voltei atrás e fui rabiscando por cima de leve com o pincel, porque o detalhe dele é meio que umas listras, né? Ele é mais rasgado, mais pontiagudo, como eu já falei. Então eu voltei para trás e fui deixando ele mais assim afiado, com os detalhes mais pontiagudos, e aí funcionou, eu acabei gostando. E quando eu não gostava do padrão, eu voltava com a tinta azul e dava uma rabiscada por cima para fazer esse detalhe mais quebrado, né? Eu peguei também um pouco da ideia do Baryonyx da Hammond Collection, para mim ter mais ou menos essa noção, né, de como trabalhar esse detalhe, apesar de que o da Hammond Collection tem um contorno mais acentuado, não é tão pontiagudo. Mas a arte conceptual me ajudou bastante também. Depois eu pintei as garras da pata e as da mão, utilizando a mesma tinta marrom que eu já tinha usado nos anteriores. Para mim, eles terem colocado esse trio de Baryonyx no acampamento Cretáceo foi a melhor coisa que eu poderia ter imaginado. Eu tenho uma história bem legal com o Baryonyx, ele é um dos meus dinos favoritos, né, desde a minha infância, e um dia eu conto para vocês essa história. Mas por agora a gente vai dar uma olhada como é que ficou esse trio da pesada.
pessoal, deixa aí o seu joinha pra me ajudar e comenta aqui embaixo qual que é o seu Baryonyx favorito ou se você gosta dos 3. E não se esquece de se inscrever no canal e bater no sininho pra não perder nenhum conteúdo, que tá vindo muita coisa legal por aí. Então é isso, galera, dinossauros existem e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!